Olá pessoal, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Nós vamos dar início a essa disciplina que é cidadania. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam realmente dispostos nesse novo tempo, um tempo diferente, um tempo difícil que nós estamos vivendo, mas nós vamos encontrando recursos para não parar. E essa tem sido uma ferramenta importante nesses dias para que nós não paremos aquilo que nós propomos fazer em nossos corações. Então, será uma alegria estar com vocês nesse tempo onde nós vamos estudar sobre esta matéria, essa disciplina cidadania, ok? Então, estaremos aí juntos por algum tempo. Então, eu gosto muito desta matéria que fala sobre cidadania, e porque nós respiramos cidadania, é algo que faz parte da nossa vida em todo momento. Então, no capítulo 1, nós vamos ver aí os aspectos gerais da teologia política. Então, no tópico primeiro, nós vamos ver alguns conceitos fundamentais. E na introdução, nós temos aqui a relação entre religião e política. É um fato que não pode ser ignorado, sobretudo quando afeta diretamente a vida e os destinos da sociedade. Para exemplificar esta assertiva, no Brasil, até o reinado de Dom Pedro II, quando foram instituídos os cartórios, a vida civil era registrada pela Igreja Católica. Assim, da certidão de nascimento ao atestado de óbito, era a igreja que documentava a existência do indivíduo. Então, no início do Brasil, a partir dali do reinado de Dom Pedro II, não havia cartórios, não havia esses órgãos regulamentados, criados. Então, a igreja ela já participava ativamente de uma forma na cidadania das pessoas. O que registrava a vida das pessoas era a igreja. E quando a pessoa se casava na igreja, ou a data ali do batismo da pessoa na igreja, a data que a pessoa nasceu. Então, essa parte de documentação de existência da pessoa se procurava na igreja, porque não havia ainda essa parte que organizava a história da cidadania das pessoas. Então, na verdade, hoje muito quer se separar a religião da política, mas é impossível você separar a religião do Estado, a religião da política, porque quando nós falamos de religião, nós estamos falando de cidadãos, e quando nós falamos de cidadãos, nós estamos falando de cidadania. Então, a cidadania ela está presente em todos os lugares. Ela está presente, sim, na religião. Ela está presente na igreja. Ela está presente na nossa casa, na nossa família, na empresa onde você trabalha. Existe a política da empresa, enfim. De uma forma teológica, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a política na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a questão da política, e essa questão política é um dos maiores assuntos que mais é falado na Bíblia. Se você for ver bem, a política é um dos temas mais falados na Bíblia. Tá? Então, em todo o processo histórico, convênio entre Estado e religião tem tido relevante papel na formação das diversas sociedades, desde os primeiros processos civilizatórios aos mais recentes eventos políticos, tá? Então, a religião, ela fala de um estilo de vida, ela fala de conceitos, de ideologia. A religião, ela fala dessa questão do conservadorismo. Então, isso fala da nossa cidadania, do jeito que nós somos e daquilo que nós acreditamos. E quando nós defendemos essas bandeiras, nós estamos defendendo os nossos princípios, nós estamos defendendo a nossa ideologia, e se nós não lutarmos por aquilo que nós acreditamos, outras pessoas vão nos sucumbir,
outras pessoas vão colocar aquilo que elas acreditam, como nós temos visto nos dias de hoje, a questão do aborto, da ideologia de gênero e tantas outras questões que vai contra aquilo que nós acreditamos. Então, por isso que é importante nós entendermos que nós temos um relevante papel, né, a religião, na formação aí das diversas sociedades, entre os primeiros processos civilizatórios aos mais recentes eventos políticos. Bom, então, no Antigo Testamento, nós vemos ali a estátua de Nabucodonosor, que é um exemplo clássico do amalgama existente entre a religião e o poder, e de como a importância do assunto desperta o interesse dos escritores sagrados. A história da Bíblia estão carregadas de eventos relacionados com a interatividade entre política e religião. Então, quando Nabucodonosor ele fez uma estátua, ele estava fazendo o quê? Ele estava querendo fortalecer a sua imagem, o seu poder, e ao mesmo tempo ele usou a religião, que as pessoas tinham que vir e adorar a estátua de ouro que ele tinha feito dele mesmo. Então as pessoas tinham que vir e cultuar. Então ali nós vemos a política e a religião junto. O rei fez uma imagem de ouro e chamou as pessoas para que viessem adorar a sua própria imagem. Então nós vemos aqui no Velho Testamento essas questões onde as pessoas usavam também a política e usavam a religião, porque estavam bastante entrelaçados. No tópico 2 nós vamos ver sobre os conceitos fundamentais de política. Etimologicamente, o termo é a conjunção das palavras gregas polis, no plural quer dizer cidade, e techné, que conhecimento, arte e ciência. A ideia presente é a de significar conhecimento sobre as coisas da cidade. A palavra politeia, também de origem grega, significa todas as atividades referentes a polis. Como conceito, podemos adotar a já conhecida definição de política como a arte de bem governar a polis, o Estado, ou a cidade, ou a nação. Com disciplina é tida como o ramo da filosofia que trata da relação entre poder e mando e obediência em todas as suas implicações morais. Então, a política ela se divide em duas palavras: polis, que significa cidade, conhecimento, arte e ciência. Então, a conjunção das palavras gregas, que é polis, que significa cidade, e techné, que significa conhecimento, arte e ciência. Então, a política é a arte de governar, tá? A política é a arte de você colocar um governo, colocar diante das pessoas aquilo que elas precisam fazer para ter uma vida organizada. Então, as pessoas não podem sair fazendo aí aquilo que elas querem. Não, a política serve para ditar o quê? As regras, as leis. Por isso que existem as regras de trânsito, existem as regras de segurança, e todas as leis existentes servem para normatizar aquilo que as pessoas podem e não podem fazer dentro da lei. Então, a política ela serve para organizar a vida das pessoas, organizar a cidade. Por exemplo, no Velho Testamento, nós vemos quando Deus deu os 10 mandamentos, que foi a lei de Moisés. Por que Deus permitiu que Moisés escrevesse? O próprio Deus deu os 10 mandamentos como lei para ser obedecida. Porque senão o povo, eles iriam fazer o que eles quisessem e achando que aquilo não era pecado. Então Deus estipulou a lei para mostrar para o povo aquilo que era certo e aquilo que não era errado, aquilo que era errado, aquilo que podia, aquilo que não podia fazer. Então a lei ela serve para dar um norte para a pessoa, tá bom? Então a política é essa arte de governar, de organizar a vida das pessoas dentro do conceito de cidade, dentro do conceito de região, estado, nação, tá?
Outro conceito fundamental é o de civismo, que é a cidadania, sinônimo de patriotismo ou cidadania. Trata-se da devoção à causa pública, refere-se ao conjunto de atitudes e valores patrióticos que se espera encontrar no indivíduo componente da polis, da cidade e o Estado. Tais valores são tidos como necessários na lubrificação das relações sociais. Então, outro conceito fundamental é o civismo, que fala da cidadania, certo? Então, o civismo mostra aquilo que nós somos como cidadãos, certo? Então, por exemplo, uma cidade ela pode ser mais conservadora, uma cidade ela pode ser mais aberta para outros determinados tipos de situações, enfim. A cidadania ela é exercida por cada cidadão. Cada cidadão ele tem direito de exercer a sua cidadania dentro de um processo democrático de direito. Cada um tem o seu direito de expressão, de poder manifestar aquilo que ele acredita como cidadão. Então, isso é civismo, isto é cidadania. Então, é importante nós sabermos que nós estamos num país de direito democrático, onde nós podemos exercer a nossa cidadania. Em muitos países comunistas, as pessoas não têm direito de exercer a sua cidadania, aquilo que elas acreditam, mas elas têm que simplesmente aceitar aquilo que um governo acredita e impõe para elas. Então isso é aí o comunismo, mas dentro do processo democrático brasileiro de direito, nós temos o direito de exercer a nossa cidadania. Você é livre para expressar os seus pensamentos, sentimentos e aquilo que você acredita. Você pode exercer o seu civismo, a sua cidadania. Depois, um outro conceito fundamental de teologia política. É o ramo da filosofia política e da teologia que investiga a conexão entre política e religião e o resultado desta interatividade, bem como busca orientação bíblica e espiritual para o exercício da cidadania sobre a regência da Escritura Sagrada. Como teologia, busca na revelação, na Bíblia, a fonte de esclarecimento e conhecimento. Ocupa-se da questão de como os planos espirituais e físicos podem estabelecer e manter seus convênios. A enciclopédia quanto à teologia política informa que os pensamentos e os discursos teológicos influenciam a política, a sociedade, a economia e a cultura. Então, a teologia política ela tem uma influência muito grande, elas entrelaçam. Nós sabemos que a política, a religião, ela sempre esteve entrelaçada com a política, e ela queira ou não queira, a religião ela influencia diretamente na política, certo? Por exemplo, agora nós elegemos um presidente conservador de direita. Esse presidente, ele defende os princípios que nós defendemos. Por exemplo, ele defende a família como instituição sagrada e divina. Ele acredita em Deus, se diz cristão. Ele é contra o aborto, ele é contra a liberação das drogas, a libertinagem. Ele defende a família tradicional. Então, quem foi que elegeu o presidente da República? Foi um povo, pessoas que acreditam nessa ideia, que compraram a ideia, vamos dizer assim, que ele vendeu. As pessoas acreditaram nessa ideia e receberam essa ideia, porque é isso que as pessoas estavam querendo para a nação. Então elegeu um presidente que acredita nas mesmas coisas, do conservadorismo.
Então, é por isso que eu falo que a religião ela tem influência diretamente na política, certo? Então, a Bíblia ela nos mostra sobre essa influência também. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que a religião estava sempre envolvida na política. Por exemplo, no Velho Testamento, todo rei ele consultava os profetas a respeito das guerras, a respeito das principais decisões. Ele chamava um profeta para que o profeta pudesse trazer para ele a revelação, aquilo que ele podia ou não podia fazer, se ele estava agradando ou não a Deus. Então, no Velho Testamento, os reis sempre consultavam os profetas, os sacerdotes, tá? E no decorrer da história, hoje, infelizmente, na nossa política, nós não temos mais os profetas. Os políticos não consultam mais os profetas. Eles tomam suas próprias decisões e vão seguindo os seus próprios caminhos sem Deus, sem orientação, sem discernimento. Então, esse se tornou o maior problema, que não houve mais, vamos dizer assim, a religião, não houve mais os profetas, os sacerdotes. E é por isso que nós estamos vivendo esse tempo tão difícil que nós estamos passando, por falta do homem consultar a Deus, certo? Então, no tópico 2, nós vamos ver a importância da teologia política. Na introdução, nós temos tanto a teologia quanto a política são indispensáveis como matérias de análise para o estudante cuja vocação é voltada para a liderança espiritual. Estar à frente de um grupo de pessoas já é em si uma atividade política, exige habilidade política, e se este líder é um ministro espiritual, então a responsabilidade religiosa o faz dependente da orientação da divindade, a não ser que o líder identifique a si próprio como a divindade. Precisará de todo o conhecimento concernente à religião que confessa. Daí a importância da teologia. A teologia política deve remeter o aluno de teologia ou de formação ministerial e pensar uma religião que deve ser política, porque envolve pluralidade, moralidade, governo e relações afins, tanto quanto uma política que deve ser religiosa por ter na revelação uma referência de bem absoluto que deve prescrever todos os princípios norteados da moral de Deus. Então, uma teologia política, ela vai nos mostrar que a partir do momento que nós nos tornamos líder, por exemplo, um líder do grupo de homens, um líder do grupo de mulheres, um líder do grupo de jovens, um líder do grupo de crianças, certo? Um líder do grupo de intercessão. A partir do momento que ele está liderando um grupo de pessoas, ali já existe uma política. Por quê? Existe divergência de pensamento. Para você manter aquele grupo unido, você tem que entender como funciona, porque as pessoas pensam com uma mente política. As pessoas defendem aquilo que elas pensam, as pessoas defendem aquilo que elas querem. Então, um líder, para estar à frente de um grupo, ainda que ele seja pequeno, ele precisa entender a questão política. Porque se ele for duro demais e for só o que ele quer, ele vai acabar com aquele grupo, certo? Só que se ele também for muito aberto, se ele não tiver a liderança, ele pode perder o seu poder político de influenciador sobre aquele grupo. Então, todo líder tem que entender um pouco sobre política, como que as pessoas pensam, né? A forma como ele tem que lidar para poder manter aquele grupo unido em prol do propósito comum, do propósito maior que está proposto dentro daquele grupo, seja ele qual for. Então, o grande desafio de um líder é manter o grupo unido. E para manter um grupo unido, ele vai ter que falar das coisas de Deus. Ele vai ter que falar das coisas espirituais, mas ele também precisa entender sobre a questão política, porque senão ele não vai conseguir ser um bom líder. A importância como teologia, a condição de formador de opinião, não permitir ao líder espiritual ignorar as orientações da Bíblia para a vivência política social.
A Bíblia é farta em preceitos que lubrificam os relacionamentos entre grupos de indivíduos e seus vizinhos. A cultura do mundo ocidental se arvora sobre o tripé do direito romano. Então nós vemos ali, por exemplo, quando Jesus nasceu, tinha um problema político. Por quê? Porque Jesus era judeu, mas naquele tempo os judeus eram governados pelos romanos. Então os judeus, eles tinham a sua religião, eles tinham os seus costumes, mas era governado por uma outra nação, pelos romanos, que tinha uma outra cultura, um outro pensamento. Então veja bem, o que aconteceu? Quando Jesus foi preso pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos religiosos daquela época. Mas eles não tinham poder para condenar Jesus à morte. Então eles levaram Jesus até a política. Eles levaram Jesus até as autoridades. Pilatos, Herodes, não é verdade? Aos políticos daquela época que podia determinar a morte de Jesus, dentro da quebra de princípios que eles achavam que Jesus tinha blasfemado contra a religião, contra Deus, enfim. Essa era a acusação contra Jesus. Mas nós vemos ali a questão da religião envolvida também com a política. Então, nós precisamos entender que o formador de opinião, a condição de formador de opinião, não permite ao líder espiritual ignorar as orientações da Bíblia para a vivência política social. Então, nós precisamos entender que o fato de nós sermos cristãos, nós somos cidadãos, nós vivemos em sociedade, certo? Então, nós não podemos espiritualizar tudo. Você precisa defender os seus interesses, a escola onde o seu filho estuda, ok? Você precisa, na associação de bairros, nas decisões da sua cidade. Então, nós não podemos nos isolar, achando que nós somos cristãos, que nós somos religiosos, vamos dizer assim, entre aspas, e que nós não temos que nos envolver nas decisões da cidade, do nosso bairro. Então, o fato de nós sermos formadores de opinião, isso não permite o líder espiritual ignorar as orientações da Bíblia para a vivência política social, ok? Então, nós somos cristãos, nós temos as nossas crenças, mas nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos e nós temos que influenciar diretamente, nós temos que influenciar na política para que nós possamos ter os nossos direitos garantidos, ok? Eu estou resumindo aqui cada tópico para vocês, para que a gente não fique muito tempo falando sobre o mesmo assunto, ok? Então depois eu estou resumindo cada tópico e eu estou falando um pedaço. Depois vocês têm que ler o tópico inteiro, porque está falando mais informações, ok? Mas como o nosso tempo é reduzido, eu estou também resumindo aqui para vocês. Terceiro, a importância como proposta cívica. Como proposta cívica, encontramos na revelação o grande interesse de Deus em ser o soberano de um Estado teocrático, onde a cidadania forneça as bases para uma sociedade de adoradores. Para os israelitas do Antigo Testamento, a observação da lei dada por Deus a Moisés no deserto era garantia de segurança e prosperidade. No Novo Testamento, somos exortados a nos sujeitarmos às autoridades por serem estas enviadas por Deus. Assim, observa Pedro, sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Tomando como base o versículo supracitado, podemos concluir que uma cidadania
norteada pela moral bíblica, proporciona ao cidadão piedoso segurança contra a ação dos malfeitores, louvores para os piedosos, satisfação da vontade de Deus e silêncio dos insensatos. Então, a importância como proposta cívica. Então, a política, ela é aquilo que eu falei para vocês, ela vai organizar a sociedade. Só que para isso é estabelecido as autoridades. Então, nós temos a autoridade do executivo, do legislativo, a autoridade do judiciário, autoridade militar, civil, eclesiástica. Então, essas autoridades, elas estabelecem como as coisas precisam ser para que nós possamos viver uma vida tranquila. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades. Quem não deve, não tem o que temer às leis. Mas os malfeitores, eles vão ter medo da lei, porque eles infringem a lei. Então, a lei, ela, vamos dizer assim, ela não foi feita para os bons, porque os bons não vai infringir a lei. Mas os maus, a lei foi feita para infringir os maus, ou seja, para punir os malfeitores, que são pessoas que querem fazer coisas que não se deve fazer. Então, a lei, ela serve para isso. A Bíblia diz que nós temos que obedecer, nos sujeitar a toda a autoridade, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Então, foi o próprio Deus que estabeleceu as autoridades sobre a nossa vida na questão cívica, tá? Então, Deus é um Deus que aprova a hierarquia. Por exemplo, dentro da tua casa tem uma hierarquia. Os seus pais são autoridades sobre a vida dos filhos. Então, os filhos não fazem o que quer. Eles fazem aquilo que o pai colocou como política dentro de casa. Talvez o pai estabeleceu o horário para chegar. Talvez o pai estabeleceu que não se deve falar palavrão. Talvez o pai estabeleceu que os filhos devem ter um estilo de vida de acordo com aquilo que ele acredita. Então, os filhos obedecem os pais. Por quê? Porque os pais são uma autoridade sobre os filhos. O empregado obedece o patrão, porque o patrão é autoridade sobre o empregado. E assim por diante. No céu também tem autoridade. A Bíblia diz que existem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os anciãos. Então, são autoridades espirituais. Ok? Então, nós precisamos entender essas questões de autoridade espiritual. Então, nós não podemos nos levantar contra as autoridades, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, ok? Então, nós devemos, sempre quando formos escolher uma autoridade, nós temos que ver realmente se essa autoridade, se nós queremos ela sobre nossa vida. Então, antes de você escolher uma autoridade sobre você, você tem que ver essa autoridade, ela acredita no que você acredita? Ela fala o que você fala? Ela defende o que você defende? Então, se essa pessoa que está se propondo ser autoridade sobre a tua vida, por exemplo, você é contra o aborto, essa autoridade que está se propondo ser a sua autoridade, ela acredita no aborto. Então, você tem que ver, você quer ter sobre você alguém que acredita no aborto? Então, se você escolher essa pessoa, então você está aceitando sobre você a autoridade dela. Então ela vai impor aquilo que ela acredita para você. Mas uma vez que você... Opa, só um minutinho. Espera aí. Desculpa, o telefone tocou aqui. Então você vai ter que se submeter àquela autoridade que você escolheu. Por isso que é importante nós tomarmos um cuidado muito grande em quem nós vamos escolher para ser a nossa autoridade, seja no poder executivo, no poder legislativo, e enfim, todas as autoridades, ok? Vamos lá. A importância como mensagem evangélica. Como mensagem evangélica, a teologia política propõe uma cidadania que manifeste todo o interesse da comunidade dos crentes
em realizar o ideal de Deus para a felicidade coletiva de seus filhos, mediante o bom testemunho cívico dado pela comunidade de cidadãos crentes, tornar-se-á possível a comunicação de um evangelho libertador. Da mesma maneira, remete o observador secular ao reconhecimento da soberania de Deus manifesto nas obras piedosas do crente, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, uma importância como mensagem evangélica. Nós precisamos ter uma mensagem. E qual que é a mensagem que nós vamos ter? Nós vamos ter uma mensagem daquilo que nós acreditamos. Então, nós damos testemunho para as pessoas, certo? Nós damos testemunho para as pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver o nosso testemunho. Qual que é o nosso testemunho? São as nossas atitudes. Então, quando nós defendemos os princípios éticos e morais da palavra de Deus, isso vai refletir na vida das pessoas, vai refletir na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso bairro, certo? Então, nós precisamos defender o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos defender os princípios da palavra de Deus, nós precisamos testemunhar sobre essas coisas, nós precisamos testemunhar aquilo que nós acreditamos. Se você não fala daquilo que você acredita, então você não defende isso. Se você não defende isso, você vai acabar sendo governado por pessoas que acreditam em outras coisas, que não é o que você acredita. Então, tudo aquilo que você acredita, você precisa estar pronto para defender como um bom testemunho, né? Como atitudes de acordo com a palavra de Deus, certo? E no tópico 3, nós temos aqui um civismo histórico. Um vínculo histórico, tá? Um vínculo histórico. A introdução. A estreita relação entre o poder e a religião tem sido um fato que se perde nos primórdios da civilização. A divinização da realeza, por exemplo, já era um fato entre os monarcas da Mesopotâmia. O acadiano Naram-Sin, que reinou por volta do século 23 a.C., foi o primeiro governante de que se tem notícia a vindicar para si o status de um deus, declarando-se esposo de Ishtar, deusa da guerra. No mundo antigo, parece que o casamento entre governo e religião favorecia tanto o estabelecimento como a manutenção dos sistemas imperiais. No Egito, os faraós eram considerados semideuses e seus decretos considerados sagrados. Daí o emprego do termo hieroglifo, escritura sagrada, para dignificar o sistema egípcio da escritura. Na Babilônia, reis como o Marabi também se considerava divinos. Então, o que é isso daqui? Quando nós olhamos para o mundo antigo, quando nós olhamos para o mundo no Egito, quando nós olhamos ali para aquela época do Velho Testamento, nós vemos que os reis e os políticos, eles se intitulavam deuses. Por isso que as pessoas idolatravam os reis, os faraós. Todo faraó era considerado um deus. Então ele era respeitado como uma divindade. Então era uma forma com que eles conseguiam manter o controle sobre as pessoas, através da religião. Então, por exemplo, quando nós ouvimos falar das histórias da Grécia antiga,
homens que eram metade homem, metade Deus, homens que se casavam com divindades. Quando a gente ouve falar das histórias de Hércules, homens imortais, porque casou-se com deusas, com deuses, e enfim, toda essa história que nós vemos da antiguidade, os reis e os políticos da época costumavam se intitular deuses, porque era uma forma deles controlar as pessoas através da política e da religião. Então, eles colocavam para as pessoas daquela época que eles eram um ser divino. Então, eles eram adorados, idolatrados. E as pessoas tinham que expressar a sua adoração ao seu rei, não apenas um rei, mas como um ser divino. Então, nós vimos aqui um vínculo histórico de que a religião sempre esteve entrelaçada com a questão política, certo? O império que se sucederam a partir de então, o persa, o grego, o romano, também mantiveram estreito relacionamento com a religião, seja por considerar o rei como um deus ou simples representante destes, certo? Então era assim que eles conseguiam governar e dominar as pessoas, através das divindades, tá? Através da religião. Os reis se intitulavam deuses e as pessoas tinham que prestar louvor, culto, adoração a eles. E assim eles conseguiam controlar as pessoas. Então, Deus e a política, no tópico 4. É no teísmo que repousa a crença de que Deus se interessa pelos homens e por tudo que se relaciona à vida destes. No interesse de Deus pelos homens reside sua referência como soberano, diante de quem todo ser humano deve obrigações morais. Estas são, por sua vez, são cobradas por representantes da divindade, que responsabilizam os indivíduos por seus atos, com punições ou recompensas, tanto quanto assumem responsabilidades de salvaguardar seus direitos fundamentais, em oposição ao ateísmo, que nega a existência de Deus. O teísmo afirma não apenas que Deus existe, ou deuses, como sustenta que se interessa pelos homens, exercendo sua influência sobre eles. Para o teísmo, Deus estabeleceu uma relação com os homens, intervindo na história da humanidade, castigando ou responsabilizando-os por seus atos. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre Deus e a política, certo? Então Deus é como uma divindade que se interfere diretamente na vida dos homens, tá? Que se interfere diretamente na vida da sociedade, estabelecendo mandamentos, leis, preceitos divinos para nós. Então, nós obedecemos um Deus, nós acreditamos num Deus soberano, certo? Nós acreditamos num Deus que estabeleceu leis para nós, preceitos, mandamentos. E nós nos colocamos para obedecer esses mandamentos, certo? Para obedecer esses preceitos que Deus deixou para nós obedecermos. Então nós nos colocamos debaixo de uma autoridade espiritual. Então às vezes as pessoas falam, Deus não tem nada a ver com política. Então a gente vai ver que sim, Deus tem tudo a ver com política. Deus não tem a ver com politicagem, certo? Deus não se agrada da politicagem, mas Deus estabeleceu a política, porque a política é a arte de governar. A política é a arte de você estabelecer a ordem, de você manter
as pessoas em prol de um propósito, de um bem comum. Então Deus, se você for ver, Ele estabeleceu a política. No céu tem política? Tem a política de Deus. Tem a política de Deus. Tem hierarquia no céu. No céu tem hierarquia. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso na nossa próxima aula, tá bom? Então nós vamos parar por aqui, porque já deu o horário, mas depois a gente volta falando aqui sobre o tópico 4, Deus e a política. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, para que você possa entender e abrir a sua mente que Deus, Ele tem sim tudo a ver com a política. Deus, Ele interfere, Deus, Ele age, e Deus, Ele quer que o seu reinado seja estabelecido. A Bíblia diz que Deus tem um reino. Ele estabeleceu o reino dele aqui na terra. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós fazemos parte de um governo, que é o governo de Deus, o reino de Deus. Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. Então nós fazemos parte de um reino e nós temos que defender esse reino. Então nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima aula, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta aula que tivemos, começando hoje esta disciplina de cidadania. Que o Senhor possa abrir a nossa mente com relação, ó Pai, à religião e à política. Que nós não sejamos apenas religiosos. Que nós não sejamos apenas, meu Deus, pessoas que acreditam em Ti e na Tua palavra e esquecemos da cidadania. Mas que nós possamos, através da nossa fé e das nossas crenças, influenciar, meu Deus, a nossa cidade, a nossa nação. Que nós possamos, como cidadãos do céu, influenciar a terra com princípios éticos e morais da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui juntos, mesmo de uma forma remota, mas o Senhor está conosco neste momento. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Deus abençoe vocês. Paz. Até a próxima aula. Tchau, tchau.